Tudo bem, pessoal? Estou aqui de novo para falar com vocês, né? Hoje vou falar um pouquinho mais sobre patrimônio líquido, né? Mais especificamente sobre a questão da reserva legal de lucro, né? Então, como é que a empresa calcula essa reserva de lucro, né? E eu vou dividir o vídeo em três partes, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho geral sobre patrimônio líquido, explicitar um pouquinho mais algumas coisas que ficaram pendentes e vamos falar depois sobre a questão das reservas de lucros que existem, né? E na terceira parte a gente faz alguns exemplos, calcula alguns exemplos de como a empresa pode destinar, né, parte do seu lucro líquido para a sua reserva de lucro obrigatória. Né? Então a gente vai fazer algumas continhas de como ela precisa é, é, pegar o lucro líquido final e separar uma parte para essa reserva legal aí, tá bom? Então vamos lá, nessa primeira parte eu vou falar especificamente mais sobre o patrimônio líquido mesmo, tá bom? Então eu já tinha dito para vocês que o patrimônio líquido, ele é constituído pelo capital social da empresa, né? Então eu vou explicar um pouquinho mais detalhado para vocês aqui, né? É a parte inicial, introdutória do início da empresa. Então os sócios vão lá, cada um faz um aporte, né, inicial e constitui esse capital social. Claro que pode ser alterado no decorrer da vida da empresa, mas ele é a constituição inicial, normalmente, né, do dinheiro que é para abrir a empresa ou para montar o negócio para esses sócios, né? Depois tem as reservas de capital, né, que são aportes feitos posteriormente à abertura de empresa, que eles, na verdade, incorporam-se a esse capital social, né, na verdade, virando patrimônio líquido. Tem as reservas de lucro, que é essa que a gente vai especificamente falar na parte do vídeo 2. E tem a questão do resultado de exercício, que aí eu não vou entrar muito em detalhe, porque é uma coisa mais simples, que é saber se a empresa teve lucro ou prejuízo durante o seu período contábil. Né? Então, o que é o capital social? Ele é o valor que os sócios e acionistas estabelecem para que a empresa abra. Né? Como é que eu vou abrir essa empresa se ela não tiver dinheiro? Então, quanto de dinheiro eu preciso para abrir? Né? Não é só o dinheiro para comprar um bem, né, um imóvel para montar a sede da empresa ou alugar, para comprar matéria-prima e começar a fabricar diante das máquinas e tal. Tem mais coisas envolvidas. Então, o capital social ele é uma incorporação de valores que visa estabelecer certo tempo duradouro para essa empresa poder funcionar, né? Então é uma quantia bruta, né, investida e é o montante necessário para iniciar as atividades, mas iniciar as atividades por um tempo, né? Não é só começar a atividade e se eu não tiver venda já no primeiro mês, eu já não tenho mais dinheiro para poder investir em novas matérias-primas, o que muitas vezes acontece com algumas empresas, principalmente prestadores de serviço e tal, que abrem empresa no limite, né? Sem nenhum tipo de capital social praticamente sobrando, né? E aí você não consegue dar conta se acontece logo de cara uma pequena crise, um pequeno problema financeiro, você já não consegue dar conta. Então é muito importante que o capital social já preveja isso, né? E as reservas de capital já são constituídos valores, né? São valores constituídos recebidos pela empresa, né, em relação ao resultado. São contribuições feitas extras dos acionistas ou sócios da empresa, né? Então são aportes feitos depois, né? Se vai fazer uma expansão de uma empresa, por exemplo, você pode pedir que os sócios, em um determinado momento, incorporem mais valor à empresa, a esse capital social, fazendo uma reserva de capital. E as reservas de lucro? Aí tá que essa é a questão que a gente teve na nossa aula, que a gente teve um pouquinho mais de dúvida, né? Que a gente falou que ia explicitar um pouquinho melhor, que são várias reservas possíveis de lucro, né? Tem a obrigatória e tem algumas outras, né? Então são contas formadas pela destinação dos lucros apurados no período contábil, né? Então se realiza o fechamento contábil da empresa, se apura a quantidade de lucro líquido que ela teve e uma parte legal é destinada a essa reserva de lucro, depois a gente vai explicar direitinho, né? Já está previsto em lei. E existem algumas outras reservas, como reservas adicionais, que podem estar atreladas a uma expansão da empresa ou uma reserva que esteja atrelada à parte estatutária da empresa, né? Então, além da reserva legal, o estatuto da empresa é,
prevê que se destine mais tantos por cento do lucro líquido para tal coisa, tal fim, né? Tem que estar especificado isso, né? Depois a gente vai ver isso aí. Então, claro que essa reserva ela é uma condição para que a empresa tenha uma saúde financeira melhor, né? Então essa é a parte importante dessa reserva de lucro aí também, além de ir incorporando ao capital social e aumentando esse capital social da empresa. Então a gente fica aqui nessa parte 1 do vídeo, tá bom? A gente vai agora para a parte 2, onde a gente vai especificar mais a questão das reservas de lucro. Tá bom, pessoal?